Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa casa. É uma alegria recebê-los. Os amigos representantes das outras casas também, a gente agradece essa confraternização, né, entre nós. A gente sabe de um experimento, acredito que seja japonês, né, que ele fala da influência do som nas moléculas da água. E dependendo do som, tem uma harmonia, tem um desenho, tem um formato. E nós também somos 70% ou um pouquinho mais de líquido, água. Então a boa música, o bom som também reverbera em nós e vai trazendo essa harmonia. Por isso que quando a gente está meio, agitado, a gente ouve um som bem gostosinho, a gente vai se equilibrando também pelo poder dessa harmonia do som que reverbera em nosso corpo físico. Por isso que é importante, né, a boa música. Então, e a gente agradece aí ao Moacir por esse carinho, essa dedicação, e fez até a gente cantar agora aqui no final, né? Então, isso é muito bom. Então, nessa vibração de paz e de luz, amor, vamos elevar o nosso pensamento ao nosso amado Mestre Jesus, esse irmão maravilhoso, amigo, parceiro, que veio das esferas de luz trazer luz a todos nós neste bendito e amado planeta Terra, esse planeta azul que nos encanta e que nos permite nos manifestarmos aqui, evoluirmos, praticar o amor que Jesus nos ensinou e nos inspira sempre. Que possamos na noite de hoje, Jesus, continuar aprendendo essas orientações, as suas orientações, e que possamos levar a todos aqueles que nos cercam esta boa nova através das nossas atitudes. Que este amor possa reverberar em todos os corações e, unidos nesses sentimentos de amor, vamos irradiar este amor, esta luz, aos irmãos do Sul que passam por este momento de prova e de expiação. Nós vamos lembrar que Jesus nos diz: filhos, tende bom ânimo, eu venci o mundo. E assim, com essa emoção, com esse sentimento de confraternização com os nossos amigos do Sul, que eles possam ser envolvidos na luz, na esperança, na fé e na coragem de sempre recomeçar. E pedimos também, Mestre Jesus, que essa energia envolva o nosso querido Emerson, que irá fazer a explanação da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. E eu convido o nosso querido Alinho, que irá fazer a apresentação do Emerson. Boa noite, pessoal. Emerson Oliveira Cavalcante, nascido em 10 de julho de 78, no município de São Paulo, no bairro de Itaquera, na zona leste paulistana. Desde dezembro de 92, residindo na cidade de Barra Bonita. Palestrante, expositor, conselheiro, coordenador de cursos de Evangelho e obras básicas de Allan Kardec, no Centro Espírita Cristão e na ASEAC, Associação Cultura Espírita Allan Kardec, em Barra Bonita. Apresentador do programa Momento Espírita, na rádio emissora da Barra, AM 1030 kHz, e diretor do NEP
V de Jesus, de Barra Bonita. Profissionalmente é contabilista e especialista na área fiscal e tributária. Principalmente, antes de tudo, pai de Júlia, do Estevão e padrasto do Pietro. Então, Emerson, seja muito bem-vindo. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. É com grande satisfação e alegria que aqui com vocês venho compartilhar um pouco mais do muito que a doutrina espírita, que o Evangelho de Jesus nos oferta. Um dia que sem dúvida tem sido de muita alegria para mim, para minha família, pelo acolhimento que recebemos, primeiro em Santa Bárbara do Oeste, que estivemos na tarde de hoje, na companhia do Centro Espírita Batuíra, os companheiros de lá, Dona Dalva, né? Deixando para ela o nosso forte abraço, pela oportunidade que tivemos também de juntos tratarmos a respeito do tema que trazemos aqui na noite de hoje para vocês também, dentro de uma outra face, uma outra abordagem, um outro aspecto não menos importante. Dentro dos nossos estudos na Casa Espírita, que se prolongam, hein? Vou denunciar um pouco, né? 27 anos, que tomamos os primeiros contatos ali com a doutrina consoladora. E para mim o primeiro impacto foi aquele de que, poxa, era isso que eu buscava, era isso que eu desejava, ouvir, ter as respostas, ter esse direcionamento, ter essa orientação, porque aqui tem clareza. Aqui tem racionalidade, aqui tem entendimento em profundidade, aqui tem chamativo a todo instante para reflexão, para meditação. E eu tenho segurança que cada um de nós, individualmente, pessoalmente, se fizermos aqui um flashback e relembrarmos o antes e depois de doutrina espírita, a gente vai sentir até um arrepio, né? Vai pensar assim, poxa. E que bom se a gente constatar ao final dessa análise de que hoje somos melhores, de que hoje somos mais pacientes, de que hoje temos mais clareza sobre o significado da vida e das pessoas ao nosso redor. Que tenhamos esse despertamento. Se de repente não caiu a ficha ainda, lembremos. É para isso, é com esse sentido, é com essa razão de ser que nós nos reunimos para receber a mensagem que vem do alto. A espiritualidade amiga tem trabalhado por nós, e falo por nós, olhando para essa imensa comunidade de espíritos imperfeitos que somos. Espíritos que habitam essas muitas moradas da casa do Pai. A Terra é uma delas. Inumeráveis, incontáveis mundos. E que temos, por graça e misericórdia divina, a oportunidade abençoada de aqui retomarmos, tomarmos este corpo físico, passarmos essas algumas décadas por aqui, e que assim seja. Que ao deixarmos este corpo, depois dessas algumas décadas, se assim for da vontade do Pai, retomarmos melhores a nossa casa, que é um mundo espiritual. Mas a gente esquece disso. Nós não somos daqui. A nossa cidadania é celeste. O nosso DNA é divino. Eu, Emerson, é uma identidade. Essa vestimenta vai deixar de existir. Mas o eu, espírito, permanece. E é esse eu espírito que precisa, que necessita, que busca, que anseia contato com o sagrado, com o divino. Nós precisamos de Deus, como carecemos do alimento físico para o nosso corpo. É aquele pão
Como dizia Jesus, o pão da vida, o pão que desce do céu para nos alimentar espiritualmente. E quando olhamos para aquilo que a doutrina espírita, especialmente a partir do século XIX, nos apresenta na codificação espírita com Allan Kardec, e quando falo dessa sequência de estudos, gente, devo agradecer por isso também. No Centro Espírita Cristão, casa máter do Espiritismo em Barra Bonita, né? São mais de 80 anos de um belíssimo trabalho por lá. Temos 3 casas espíritas em Barra Bonita, né? Foi dito aqui, a Associação Cultural Espírita Allan Kardec, desenvolvemos um trabalho lá de estudo também, e também o Grupo Espírita Bezerra de Menezes. O Grupo Espírita Bezerra de Menezes, mantenedora também da Casa da Sopa, Barra Bonita, um trabalho muito belo junto às famílias também de Barra Igaraçu do Tietê, cidades vizinhas. E o Centro Espírita Cristão também com um asilo, conhecido Asilo Bombonato. Quem chegar em Barra Bonita e perguntar assim, Asilo Bombonato, todo mundo conhece. Também o respeito que a comunidade de Barra Bonita tem pelo trabalho realizado pelo Centro Espírita Cristão. Eu fui agraciado e ao chegar a essa casa espírita, receber como base inicial a codificação espírita de Allan Kardec. E por que isso faz tanta diferença? Porque é o nosso chão, gente. É o nosso fundamento. Fora disso, temos muito a aprender, sem dúvida. São os complementos necessários de uma revelação progressiva. Mas quem aqui vai escrever um livro sem saber o alfabeto? Isso é muito simples. E às vezes a gente esquece de retornar às bases, retornar aos fundamentos para não se confundir e não se deixar enganar muitas vezes. E é para fazer essa jornada com vocês que o nosso tema da noite de hoje, olhando para essa unidade divina como verdade fundamental, que eu convidar vocês a fazer essa jornada com o codificador e com a equipe do Espírito de Verdade. Quando em 2014 nós iniciamos um trabalho de estudo da obra O Evangelho segundo o Espiritismo, obra de Allan Kardec, entendemos a principal obra de comentários ao Evangelho na doutrina espírita e a mais conhecida obra de Kardec no Brasil. Nossa, quem perguntar de Evangelho na casa espírita, a gente vai pensar de imediato no Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho no lar, que é tão prescrito, quem chega no atendimento fraterno na casa espírita recebe já essa orientação, e nós sabemos da substância espiritual profunda que ali encontramos e o quanto nos harmoniza essas lições preciosas. Então, quando iniciamos esse trabalho lá em 2014, e eu perguntar para vocês assim, onde começa a obra O Evangelho segundo o Espiritismo? É muito natural que a gente pense assim, capítulo 1º. Primeiro capítulo da obra, não é isso? Não. A obra Evangelho segundo o Espiritismo começa num prefácio. Sim, uma página de rosto assinada pelo Espírito da Verdade e que Kardec põe uma nota explicativa para dizer que ali está resumido o caráter do Espiritismo. Não vou mencionar de imediato o prefácio aqui. Fica a dica. Hashtag Mensagem do Espírito da Verdade, prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo. E aí, capítulo 1º depois? Não. São 4 itens de uma introdução extraordinária que Allan Kardec escreve para nos ensinar a interpretar o Evangelho. E ali Kardec vai tratar sobre o controle universal do ensinamento dos espíritos, sobre a autoridade da doutrina espírita, notícias históricas e depois apresentar um resumo da doutrina de Sócrates e Platão, nos dizendo que eles são precursores da doutrina espírita e do próprio cristianismo, no sentido de ensino de Jesus. Que trabalho extraordinário. A gente esquece. Está lá. E a preocupação essencial de Allan Kardec, ao escrever essa sequência para chegar no capítulo 1º,
é para nos fazer realmente estudar e meditar com devido cuidado. E eu vou explicar na sequência para vocês a razão de ser. Mas pensando aqui, voltando à questão do estudo lá na Barra. Por 4 anos nós fizemos um estudo introdutório do Evangelho segundo o Espiritismo. Não à toa, os 4 primeiros itens da obra. 1 ano para cada um. Para depois chegar no primeiro capítulo. No meio desse trajeto, os companheiros de estudo falavam assim: Emerson, espera aí, é muita informação. Você não pode registrar isso para a gente? E aí começou o trabalho de pesquisa e o trabalho de registro mesmo, que durou em torno de 5 anos, passando por 12 livros e um DVD sobre tradições judaicas, para trazer então para vocês a obra Antigo Testamento, berço do Evangelho, que temos aqui em mãos. Publicado em 2020, só lembrando, né? Acho que em fevereiro de 2020 eu lancei, março começou a pandemia, né? E aí houve naturalmente aquele recolhimento, em torno de 2 anos aí, e depois retomamos a divulgação presencial nas casas espíritas e assim temos feito, enquanto projetamos, respondi para a Adriana ainda há pouco, né? Um segundo livro aí, se Deus assim desejar, chegará em breve. Mas o fato aqui, olhando para a proposta da obra, esse justo entendimento de que o professor, o pedagogo Allan Kardec, começa a nos ensinar o Evangelho a partir desse prefácio, dessa introdução, e o primeiro capítulo da obra, qual é o título? Eu não vim destruir a lei. Que lei é essa? É o Código Civil? É o Código Penal? Código de Trânsito? Qual é a lei? A lei. Eu tenho que entender usos, costumes e tradições daquele ambiente em que viveu Jesus e os que vieram antes dele. E Kardec dá essa dica, gente. Eu mencionei lá na introdução, o 3º item sobre notícias históricas. Kardec começa esse item falando isso pra gente. Sem conhecer isso e o uso de determinadas palavras que têm um outro sentido dentro daquela linguagem deles, nós vamos errar interpretações. Aí eu vou à obra básica, o Livro dos Espíritos. Kardec está escrevendo sobre considerações sobre a criação do mundo, da Terra, fazendo as suas exposições a respeito do mito adâmico, Adão e Eva, explicando isso à luz da ciência ao século XIX, o que era possível ser tratado aquele momento. Kardec, em um determinado momento, vai fazer a pergunta: seria a Bíblia um erro? Ponto de interrogação. E Kardec mesmo vai responder: não, vírgula. Mas os homens se equivocaram ao interpretá-la. Percebam, o nosso problema nunca foi de tradução, como muitos pensam, e ficam brigando. Não, essa tradução é melhor do que aquela. Não, o que explica aquela igreja é diferente do que a outra ensina, então, e vira aquela confusão. Interpretação. Onde é que eu aprendo a interpretar a mensagem que está contida na primeira e segunda revelação? Porque não é dessa forma que Kardec vai apresentar para a gente lá no capítulo 1? Ele vai lá elencar para a gente, primeiro, Moisés. Sintetizando no profeta hebreu toda a tradição da primeira revelação, que nós chamamos de Antigo Testamento. Mas vai falar isso para um judeu. É antigo para você. Para mim é novíssimo, é a Torá. É o que nós conhecemos de revelação divina. Depois Kardec continua, de Moisés para Jesus. Ele também personifica a mensagem do Evangelho. Eu tenho segurança, toda vez que eu falo Evangelho, a gente pensa no livro. Seja para nós espíritas aqui, o Evangelho segundo o Espiritismo. Se for num outro ambiente, de uma outra escola religiosa do cristianismo, vocês vão pensar Mateus, Marcos, Lucas e João, os Evangelhos.
Mas vamos entender, quando Kardec personifica o Evangelho em Jesus, é porque ele está dizendo que o Evangelho é uma pessoa. E é isso. Aquela vida, aquela experiência, aquela atitude é o que mudou a nossa civilização. Antes e depois dele. Antes, barbárie. Depois, despertamento contínuo para que a gente saia dessa condição de animalidade, de brutalidade para a nossa espiritualização. Esse é o processo. E Kardec continua depois de Jesus, Espiritismo. No cumprimento da promessa daquele Consolador prometido que está lá anotado nas páginas do Evangelho de João. 20 séculos atrás, mais de 20 séculos atrás, Jesus diz assim: ainda tenho muitas coisas para vos dizer, mas no momento não podeis suportar. Lá já não podia. Tem gente hoje que ainda não pode. Mas ele disse: ele virá. Tomará do que é meu e transmitirá para vós. Relembrará as minhas palavras e vos ensinará as demais coisas. Nós espíritas dizemos, sim, a doutrina é este Consolador prometido. Mas diante de um católico, diante de um protestante evangélico, sem o devido conhecimento dos fundamentos dessa revelação, é muito possível que a gente seja colocado em situações embaraçosas. E é por isso que é prescrito, é fundamental que a gente conheça as bases pelas quais nós conhecemos. Até porque se eu perguntasse assim, qual era a pedagogia de Jesus? De que forma o mestre ensinava? O que vem de imediato na nossa mente? Parábolas. Jesus ensinava por parábolas. Aqui na obra Antigo Testamento, Berço do Evangelho, em um dos capítulos, nós vamos, no entanto, elencar aqui 10 parábolas no Antigo Testamento, antes de Jesus. Demonstrando que, portanto, o mestre fez uso de uma cultura de ensino que já havia entre os judeus. Ele se apropriou dessa metodologia de ensino para continuar a ensinar daquela forma. Que, aliás, é a forma que seguramente mais nos aproxima de qualquer ensino. Contar a partir de histórias, usar símbolos para categorizar forma de extrair um ensinamento moral de histórias cotidianas pelas quais todos nós nos identificamos. Jesus ensinara assim. Mas quando falamos de metodologia, é a estrutura pela qual o mestre ensinava. E aí tem um ponto interessante. No Evangelho de Lucas, capítulo de número 24, tem aquela conhecida situação pós-crucificação de Jesus, ressurreição dele. 2 discípulos caminham pela estrada de Emaús e contam, entre eles, aquilo que havia acontecido com o Rabi de Nazaré, o Rabi da Galileia, com Jesus. Um estranho aparece naquela caminhada, um terceiro, e sem que eles identificassem, era o mestre, era Jesus. Eles, num determinado ponto ali, vão reconhecê-lo, especialmente depois que ele vai repartir o pão. A anotação final de Lucas, deste cenário, desta imagem, deste relato, do encontro do mestre na estrada de Emaús com seus discípulos, vai terminar nos dizendo assim: e ele, Jesus, passando por Moisés e por todos os profetas, anunciava-lhes o que havia a respeito dele, Jesus, em todas as Escrituras. Alguma dúvida a partir daqui? De que seja em Gênesis, seja nos Salmos, seja em Ezequiel, seja em Isaías, seja no Eclesiastes de Salomão, Jesus está lá? É ele que está dizendo, passando por Moisés,
Todos os profetas ensinavam a respeito dele em todas as Escrituras. Portanto, ao espírita que diz, não, o que me interessa é o Novo Testamento. Atenção, porque a própria obra não chama o Novo Testamento segundo o Espiritismo. Chama o Evangelho. Para ter uma noção disso, são 28 capítulos na obra, Evangelho segundo o Espiritismo. Pelo menos em 10 deles, há menções diretas ao Antigo Testamento. Por quê? Jesus está lá, Kardec tinha consciência disso, a equipe do Espírito de Verdade também. O próprio Cristo ensinara dessa forma. O que ocorreu conosco, portanto, para que a gente se divorciasse dessa mensagem? Eu suspeito de algo. Eu suspeito que as tradições religiosas, da qual a imensa maioria de nós viemos, contribuíram muito com isso, com a sua teologia humana, que não se confunde com o que é o Evangelho. No meio de tantos dogmas, no meio de tantas situações difíceis de compreender à luz da razão, é natural que aqueles que sejam mais criteriosos se afastem, não fazendo as devidas e necessárias distinções. Com relação ao Antigo Testamento, Kardec nos pede para olhar de um lado para a lei civil, disciplinar, religiosa, ritualística, e do outro lado para a lei divina. Por isso que ele transcreve o Decálogo e diz lei de todos os tempos e de todos os países. Pode olhar para os códigos mais avançados das civilizações até hoje sobre a Terra. Nenhum dos pontos do Decálogo caiu. Nenhum deles. Todos, de forma direta ou indireta, formaram a consciência especial, especialmente no Ocidente. E no Oriente, respeitado. Nós vamos pegar as grandes religiões do planeta. O judaísmo, o islamismo e o cristianismo. Todas têm a mesma raiz. Todas são chamadas de religiões abrâmicas. Tem por base, portanto, o patriarca Abraão. E olha que interessante, olhando para isso. Abraão. Porque quando olhamos para este esse patriarca, né, do povo hebreu, tão distanciado da gente, estamos falando aí de uns 3.800 anos antes de Jesus, gente. Muito tempo. Muito distanciamento. A gente tenta conectar isso para a gente aqui, século XXI, Brasil, onde é que eu me encaixo nessa história, né? E Kardec vai derramar luz para a gente, também nesse sentido. Eu abro o capítulo 18 da obra Evangelho segundo o Espiritismo. Estou aqui com a obra em mãos. E às vezes numa leitura rápida passa sem a gente perceber. Mas está lá, está sendo explicado, está sendo detalhado. O item 2º do capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec vai escrever assim: antes da vinda do Cristo, à exceção dos hebreus, todos os povos eram idólatras e politeístas, acreditavam em muitos, vários deuses. Se alguns homens superiores ao homem comum conceberam a ideia da unidade divina, se alguns tinham isso em mente, essa ideia ficou no estado de sistema pessoal, mas em nenhuma parte foi aceita como verdade fundamental. Em nenhuma parte até então. A não ser por alguns iniciados que escondiam os seus conhecimentos sob um véu misterioso, impenetrável para as massas. A ideia de um só Deus, e mais do que isso, porque isso é sofisticado até hoje, um Deus invisível. Eu não vejo, eu não toco, eu não consigo falar diretamente com Ele,
Com uma estátua de pedra eu conseguia. Com esse Deus não. E, no entanto, ele nos é apresentado na revelação, os fatos, os acontecimentos daqueles que tiveram suas vidas impactadas por uma ação providencial e direta que interfere na história, sempre em favor da humanidade, mesmo nos momentos que nós não entendemos onde ele está querendo nos conduzir. Mesmo diante de catástrofes, mesmo diante de pandemia, como nós passamos, a gente fica questionando o que está acontecendo no Sul hoje. Onde é que está Deus? Não está vendo isso? Tá. E está tudo no seu devido lugar. Ainda que eu não entenda. Ainda que eu, no meu coração, não aceite. Deus trabalha em nosso favor, mesmo na dor, mesmo no sofrimento. Haja vista o estudo da lei de destruição no terceiro livro de O Livro dos Espíritos. Tão pouco estudada e tão necessária para essa nossa geração. Kardec, então, aqui está fazendo essa análise, falando de uma unidade divina que ficou como sistema pessoal para alguns, que nenhuma parte foi aceita como verdade fundamental. E ela é. Sem o entendimento de que há Deus e de que Ele é um só, não há unidade de vista sobre o processo. E não há sequer como nós nos alinharmos como filhos deste Deus, portadores do seu DNA e recebendo o chamado direto dele para exercer a sua vontade aqui na Terra. É para isso que fomos chamados. Brilhe a vossa luz diante dos homens, não foi isso que disse o Mestre? Como é que eu vou fazer isso sem acender dentro de mim este DNA divino? Kardec continua esse texto. No capítulo 18, item 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, ainda para nos dizer: os hebreus foram os primeiros que praticaram publicamente o monoteísmo, a crença num único Deus. Foi a eles que Deus transmitiu a sua lei. Mais uma vez, o pedagogo, o professor Allan Kardec. Primeiro por Moisés, depois por Jesus. E ele continua. Foi desse pequeno foco, Hebreus, Israel, que partiu a luz, que deveria se derramar pelo mundo inteiro, triunfar do paganismo e dar a Abraão, olha ele aí, uma posteridade, uma descendência tão numerosa como as estrelas do firmamento. É um texto de Allan Kardec, aqui nesse item segundo, do capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo. O que Kardec está fazendo aqui, gente? Sem trazer nenhum texto, sem dizer que está fazendo isso. Ele está interpretando Gênesis 15, verso 5. Esse é o cenário que Kardec está olhando para escrever esse texto. Se eu abro o livro de Gênesis, de Moisés, eu vou ver que ali tem uma cena belíssima. Abraão, primeiro patriarca hebreu, vivia uma vida nômade, de um lado para o outro, estava lá na sua tenda e de repente recebe uma voz espiritual que o chama para fora. Diz assim: vem para fora. Sai Abraão. Imagina um céu estrelado aqui em Rio Claro. Hoje está nublado, né? Imagina lá um céu estrelado. A voz espiritual diz para Abraão: olha para o céu. Conte as estrelas se as pode contar. Assim será a tua descendência. Não é isso que Kardec está falando para a gente? Foi desse pequeno foco que partiu a luz que deveria se derramar sobre o mundo inteiro, triunfar do paganismo e dar a Abraão uma posteridade espiritual tão numerosa como as estrelas do firmamento. Estrelas, eu, cada um de vocês. Somos essa descendência.
Somos essa posteridade. Somos esses filhos reunidos e agrupados em povos e nações de toda parte, em torno de uma mensagem centrada na pessoa de Cristo, de Jesus. Aquela visão adiante de uma humanidade regenerada em que haverá um só rebanho e um só pastor, não é conversa religiosa, gente. É um entendimento muito claro de que existe um molde de ser filho de Deus. E esse molde corresponde a quem é Jesus. Por isso a questão 625, não há um elenco ali de nomes apresentados pela espiritualidade para responder a Kardec quem Deus ofereceu para nos servir de referência. A resposta é: vede Jesus. Olha para ele, não tira o olhar dele. Examina, percebe, identifica, aproxima-se, aprende nele. É o que nós precisamos. Tudo que trata a respeito na doutrina espírita passa por ele. Qual que é o lema principal que nós espíritas dizemos? Fora da caridade, uma salvação. Eu vou lá, abro o Livro dos Espíritos. Questão 886, Kardec quer saber qual é o sentido da palavra caridade. E a pergunta para aí, não. Kardec pergunta, qual o sentido da palavra caridade como entendia Jesus? Aí vem, né? Benevolência para com todos, indulgência, tolerância para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. Esse trio que nos perturba, né? Que tira a gente do nosso foco. Eu não sou assim. O que eu faço agora com o meu egoísmo, com a minha vaidade, com a minha cobiça, com o meu orgulho? Como assim boa vontade para com todos? Até com aqueles Emerson também. Ou principalmente. Tolerância, indulgência para com as imperfeições alheias. Mas ele errou de novo. A gente erra também. Os outros também têm que tolerar. Perdão das ofensas. Mas eu fui ofendido. Nós também ofendemos. Como precisamos dessa mensagem todos os dias. Quando o pessoal ia até Uberaba, muitas vezes, colher de Chico Xavier alguma novidade, né? O pessoal fala, e aí Chico, o que tem de novo na doutrina? Chico, aquele jeitinho dele, dizia o quê? Evangelho, meu filho. Como assim, Chico? Evangelho? A gente já ouviu tanto de evangelho para todo lado, evangelho toda hora. Meu filho, mas a gente ainda não vive. E é isso que muda. É tropeçando, é caindo, é entendendo muitas vezes que sim, eu não estou pronto. E é porque eu não estou pronto é que eu estou aqui. É porque eu não estou pronto é que eu preciso desse medicamento diário. Aquele que dissera que não veio para os sãos, veio para os doentes. Quem sou eu para levantar a mão e dizer eu sou são? Então Deus errou o endereço. Porque eu estou aqui. E doente precisa de tratamento. Doente precisa de medicamento para se curar. Temos o medicamento, o Evangelho. E temos o médico das almas, que é Jesus. Não renunciemos a isto. De tal maneira que Allan Kardec, no capítulo 24 da mesma obra, Evangelho segundo o Espiritismo, no item 16, vai nos dizer que o Espiritismo não é senão aplicação e desenvolvimento da doutrina do Evangelho. Olha isso. Para quem intenciona ou passou pela cabeça separar uma mensagem da outra, não, o Evangelho é ciência. É também. Não, o Evangelho é filosofia. É também. O Evangelho é religião no sentido da aplicação moral do ensino. Também. É olhando para essa totalidade, por isso chamamos a atenção. Unidade divina.
Quem é o criador da ciência, gente? No sentido mais amplo de tudo isso, se não é o próprio Criador? Deus. Dele provém todas as coisas. Inteligência suprema. Se eu perguntar para minha filha Júlia, de 8 anos, quem criou o Sol, e perguntar para ela, foi um homem, Júlia? Ela vai dizer para mim, não, pai. Um homem não sabe fazer o Sol. Quem fez, então? Quem está acima do homem. O nome que nós queiramos dar é Deus. É essa inteligência. E se ela é suprema, que tolo orgulho nosso é esse, de querer viver uma vida afastada dele. Se ele é causa primeira de todas as coisas, por que eu quero explicar a vida, os relacionamentos, aquilo que está ao meu redor, fora dessa causa? Esse distanciamento gradual e progressivo nosso nos trouxe até aqui. A nossa civilização adoece, perdeu o rumo, não tem rota. Um resgate de tudo isso passa inevitavelmente, sim, por uma reforma pessoal. Aqueles que assim desejam fazer à força, por decretos humanos, todos falharão. Todos. Porque a transformação íntima, pessoal, é uma necessidade que grita dentro da gente. Eu não consigo, em sinceridade, me olhar no espelho sem identificar o quanto eu preciso me tornar melhor para me sentir bem. Santo Agostinho, na questão 919 do Livro dos Espíritos, quando vai nos apresentar o autoconhecimento, o conhecimento de si mesmo, como a chave do aprimoramento individual, vai nos apresentar com clareza aquilo que ele próprio fazia ao final do dia. Usa uma expressão que eu acho fantástica, ele diz assim, passava em revista o meu dia. E perguntava se tinha feito algo para ferir o meu próximo, a mim mesmo ou as leis divinas. Resposta negativa, nada fiz nesse sentido, difícil, mas nada fiz nesse sentido. Consciência tranquila, cabeça no travesseiro, tudo certo. Resposta afirmativa, falei. Falei comigo, falei com o outro e falei diante de Deus. Vou me prender na culpa? Vou ficar trancafiado ali, sem sair do lugar? Não. Se ergue, levanta, vai adiante. Toda a mensagem, absolutamente toda a mensagem dos profetas, de Jesus, a doutrina espírita nos fala sobre esse roteiro. Arrependimento, expiação, reparação, regeneração. É isso. Não adianta falar de humanidade regenerada sem compromisso pessoal com a sua própria regeneração. A obra Antigo Testamento, berço do Evangelho, gente, nos apresenta, entre os seus vários capítulos, vários, 6 capítulos, vem nos trazer aqui, iniciando com uma pergunta. E a pergunta é, o que é a Bíblia? Mais uma vez, não somente um livro. Porque se eu parar no livro, eu me perco. Se eu parar no livro e na interpretação literal, então, por Deus, eu vou estar aplicando ainda a lei penal de Moisés hoje. E eu vou preso. Porque se eu for olhar ao pé da letra a lei penal de Moisés, eu tenho 3 em casa. 3 filhos. A lei de Moisés fala que aos filhos desobedientes, que reiteradas vezes chamada a atenção pelos pais, não se corrigem, é lícito levar diante da Assembleia e que eles sejam apedrejados. Vão aplicar? Aplica para ver se você não vai preso. E é justo, é correto, vai ser preso, tá certo. E aí?
Palavra de Deus? Não. Nem humana. De uma época difícil, de barbárie, de selvageria. Um rigor, uma energia, de repente, demasiada, mas da época. Não adianta pré-julgar aqui no século XXI com pressupostos de algo que aconteceu há milênios atrás. Não vai funcionar. Agora se esquecem também. E quando Jesus resume a lei e os profetas, fala sobre o amor a Deus, sobre todas as coisas, e ao próximo como a nós mesmos, que nós proverbialmente repetimos isso tantas e tantas vezes aqui da tribuna e nos nossos estudos, o que Jesus está fazendo? Improvisando uma frase? Criando na hora? Não. Jesus está indo ao livro de Levítico, Moisés. Está indo ao livro de Deuteronômio, extraindo essas duas sentenças. O amor a Deus sobre todas as coisas é Deuteronômio. O amor ao próximo como a si mesmo é Levítico. Ah, mas o Antigo Testamento tem muito sangue, tem muito ódio, muita repreensão, é difícil de ler. Abre a obra de Allan Kardec, O Céu e o Inferno, a Justiça Divina, segundo o Espiritismo, o anúncio do profeta Ezequiel. Como se o profeta falasse pela sua boca o anúncio de Deus, ele diz assim: eu juro por mim mesmo que eu não quero a morte do pecador, mas que ele se converta e viva. Antigo Testamento. Mais evangélico isso é impossível. E assim em toda parte, gente. Eu estou no Livro dos Espíritos, na questão 1010. Kardec está dialogando com o Espírito São Luís, presidente espiritual da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, o primeiro centro espírita do mundo. E Kardec, ali na conversa com São Luís, está tratando sobre reencarnação e ressurreição da carne. Um diálogo que daria coceira hoje das escolas religiosas do cristianismo em geral. Isso ocorre dessa conversa. E Kardec está perguntando, estaria a igreja a ensinar a reencarnação pelo dogma da ressurreição da carne? A resposta de São Luís é desconcertante. Ele responde assim, isso é evidente. É evidente. E continua. Logo se perceberá, e o logo para eles é um pouco demorado, de repente, para a gente, tá? Vai demorar alguns séculos aí. Mas logo se perceberá, de São Luís, que o Espiritismo, olha o que ele está dizendo, o Espiritismo ressalta a cada passo do próprio texto das Escrituras Sagradas. E aí eu não sei mais. Se eu aprendo mais Espiritismo nas Escrituras Sagradas ou se eu aprendo mais nas Escrituras Sagradas sobre o Espiritismo. Ai, moça, mas eu tenho um amigo evangélico, ele fala para mim assim, a condenação de você está lá em Deuteronômio. Tá mesmo? Vamos ver a luz da razão. Eu vou olhar os próprios textos, né? Há traduções que trazem lá mesmo, o médium espírita, ou cita mesmo a palavra espiritismo, a gente assusta, né? Mas está lá, né? Como é que uma palavra que foi cunhada, criada pelo codificador no século XIX pode estar numa tradução de milênios de um texto de Moisés? Tem que usar razão, gente, exame crítico. Não é se afastar, se retrair porque eu não entendi. Procura entender. Como resposta, sem debate, para levar um entendimento. Questione, se você tiver um amigo que te faça esse tipo de acusação. Assim, olha, vocês acreditam que os mortos não voltam e que eles não podem dialogar conosco, não é? Perfeito. Abre aí Mateus 17. Abre aí. Onde Jesus está? Jesus está no Monte Tabor, junto com ele está João, está Tiago e está Pedro. De forma recorrente apareciam os três com o mestre, especialmente quando algum fenômeno
de ordem espiritual ia acontecer. Doação fluido-magnética tem toda uma questão a ser estudada à luz da doutrina. Ali vai haver uma expansão perispiritual do corpo espiritual de Jesus se projetando adiante. E natural, tamanha foi a luminosidade que assustou os próprios discípulos. Para completar o quadro de espanto deles ainda, vai aparecer do lado 2 profetas do Antigo Testamento. De um lado Moisés e do outro lado Elias. Aí, terminada essa leitura aqui de Mateus 17 até aqui, eu questionaria: o que Moisés está fazendo lá? Porque Elias pode dizer, ele foi arrebatado, não morreu. Poxa, até Jesus passou pela morte, mas diz que Elias não morreu, tudo bem. Mas e Moisés? Porque Moisés morreu no capítulo 34 de Deuteronômio. O que ele está fazendo em Mateus 17? Conversando com Jesus, e Jesus com ele, e conversando com Elias. Intercâmbio mediúnico. Aquele que proibiu, está exercendo um intercâmbio. Não é mais lógico, não é mais racional, não é mais prudente, não é mais inteligente eu compreender para que existe intercâmbio mediúnico? Se não é para instrução, se não é para consolação, se não é para orientação de encarnados e desencarnados, e não para nossa mera curiosidade, satisfação mesquinha. Quando eu entendo isso, gente, eu percebo que, de fato, vivemos uma experiência única de interexistência. Eu estou aqui, não sou daqui, como eu disse. E estou rodeado por aquilo que Paulo chamava de multidão ou nuvem de testemunhas. Nós também, escreve Paulo, porque estamos rodeados por uma multidão de testemunhas. Eles, os espíritos, nos mais variados graus, nas mais variadas condições e todos demandando a mesma e necessária transformação interior. Essa é a nossa jornada. À luz da mensagem, então, da doutrina espírita, deixamos para vocês nesse justo entendimento, dentro dessa sequência, portanto, de compreensão aqui da mensagem, como eu disse, catalogando aqui na obra Antigo Testamento, verso do Evangelho, temos entre os capítulos, como eu disse, que é a Bíblia, os patriarcas hebreus, para a gente entender essa conversa de Abraão, Isaac e Jacó. A gente às vezes fica ouvindo isso e fala, o que é isso? De onde veio isso? Qual que é o significado disso para mim? Capítulo próprio também aqui, o 3º, tratando sobre o profeta Moisés. Chico e Emmanuel vão dizer para a gente que é legítimo emissário do plano superior. Entender época, contexto, razão e porquê. Ele é assim anunciado. Profetas escritos, aqui, gente, há um resumo de cada um dos 39 livros do Antigo Testamento. Autor, época, mensagem central, detalhamentos e referências sobre cada um dos livros. Eu tenho segurança que na literatura espírita nós não encontramos isso fora da obra Antigo Testamento, o berço do Evangelho. Temos depois aqui tradições judaicas, que é um capítulo próprio, a gente compreender aqueles usos, costumes, palavras, tradições sem as quais nós vamos errar na interpretação. Capítulo 6 tratando sobre símbolos e parábolas, para entender a metodologia de compreensão e desenvolvimento do ensino entre os rabinos judeus e também aquelas parábolas do Antigo Testamento, como eu mencionei para vocês, Além de uma introdução e de um pós-fácil aí, anunciando aquilo que viria posteriormente com a presença do Cristo, aquele aguardado Messias e profeta em Israel. Onde eu me encaixo em tudo isso? Pode perguntar a vocês, mesmo depois de tudo aquilo que eu disse. E aqui eu faço lembrar um poeta, escritor uruguaio, chamado Eduardo Galeano. Ele escreveu para a gente assim: a Terra
é um lugar de alegria penosa. A terra é um lugar de alegria que fere. Mas ainda que assim fosse, ainda que fosse verdade que só se sofre sobre a terra, haverá de estar sempre com medo, haverá de estar sempre tremendo, haverá de estar sempre chorando. Para que não andemos apenas gemendo, para que nunca nos sature a tristeza sobre a terra, o Senhor nosso nos deu o riso, a esperança, nossa força e, finalmente, o ato de amor que semeia gentes. Enquanto gente continuar a ser semeada nesse planeta, acreditem, a promessa está de pé e há de se cumprir. Daquele pequeno foco partiu a luz, que deveria se derramar sobre o mundo inteiro, triunfar do paganismo e dar a Abraão uma posteridade espiritual tão numerosa como as estrelas do firmamento. Com o poeta inglês Francis Thompson, finalizamos na compreensão. Todas as coisas, perto ou distante, estão ligadas. E tão ligadas estão que nos é impossível tocar uma flor sem incomodar as estrelas. Que seja Antigo Testamento, o berço do Evangelho, um alerta e um anúncio, uma voz a ecoar no deserto pela unidade da revelação divina. Muita paz, muita luz, que Deus nos abençoe hoje e sempre. Obrigado. Só sobre o livro, Adriana, depois, né? Só comentar aqui com vocês. A gente deixa à disposição. Nós temos aí, tem alguns exemplares também. Deixando para vocês também um recado com relação às redes sociais. Na página do Facebook ou no canal do YouTube, vocês podem acessar digitando lá NEPV de Jesus. Tá? Se inscrevam no canal. Nós temos hoje um conteúdo lá em torno de mais de 400 vídeos disponíveis gratuitamente para estudo e compreensão, tanto das obras básicas de Allan Kardec, como também estudos do Evangelho, estudos próprios sobre aparições de Jesus, sobre o Sermão do Monte. Às segundas-feiras, nós temos um trabalho em cima das cartas de Paulo, Carta de Paulo aos Romanos, uma série que nós intitulamos Romanos verso a verso. Tá? Amanhã tem programa ao vivo também, na transmissão pelo Facebook e pelo YouTube. Tá? Então, assim, fiquem à vontade, façam bom uso das redes sociais. A nossa também, deixamos aqui, @emerson.cavalcante.18. Tratamos lá também sobre conteúdos da espiritualidade cristã aplicada à vida. Eu fico à disposição de vocês, então, para responder perguntas, para troca de ideias aqui também, e na oferta do livro que vem ajudar nesse trabalho de divulgação do conteúdo que nós trazemos nesse estudo do Evangelho com a doutrina espírita. Gratidão mais uma vez.